Olá, semeadores, sejam bem-vindos. Essa é a segunda lição do curso Semeadores do Reino e nós vamos para a continuação, do plano de redenção. E é algo muito interessante que a gente pode se perguntar: qual a visão de Deus para o ser humano? Aí nós temos aqueles clichês, Ah, pastor, é que tem uma boa família, que seja próspero, que seja curado, que seja sábio e por aí vai. Só que entenda uma coisa: se pensarmos que é isso a visão de Deus, as pessoas vão se basear apenas em buscar essas coisas. Consegue compreender? É isso que tem feito com que a igreja do Senhor tenha perdido identidade e tenha focado em coisas material. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos o quê? Fecundos e multiplicar. Lembra? De Gênesis capítulo 1, versículo 27. Multiplicar, dominar, reinar, mas sendo a imagem e semelhança de Deus. Não na nossa semelhança caída, corrupta e violenta. Nós temos que ser a imagem e a semelhança de Deus. Deus não mudou de objetivo. Lembra que eu tinha comentado? No outro estudo, se você não viu, você pode ir no canal da Igreja Batista Monte Sião e você vai ver a continuação a parte 1 desse estudo. Não veja a parte 2 sem ver a parte 1. Essa é a visão de Deus. Essa é a visão, o propósito de Deus para a minha vida e para a tua. E a nossa visão tem que ser a visão de Deus. O nosso alvo como igreja deve ser levar as pessoas a ter essa visão também, como afirmou o apóstolo Paulo. Sofro com dores de parto até ver Cristo formado em vós. Cristo é o quê? A imagem e a semelhança de Deus. Então devemos nos tornar como Ele se tornou. Ou seja, o modelo que devemos nos tornar. Romanos 8, versículo 29. Para ser conforme a imagem do seu Filho. Porque isso é vontade de quem? É vontade de Deus. Então, eu e você temos que ser como Jesus e cuidarmos das coisas de Deus. Nós precisamos ter o caráter de Cristo, a forma de Cristo, a santidade de Cristo, o sentimento de Cristo, pois é poder demais para o homem receber se não for como Jesus. Nosso modelo é Cristo. Há um universo para governar. Nós vamos para um céu? Vamos, mas para isso nós devemos estar cientes do nosso futuro. Quando estávamos no Éden, nós tínhamos um objetivo. O homem não estava lá só para comer arroz com feijão, de forma alguma. E se você ler, por exemplo, o capítulo de Ezequiel 28, ele fala do Éden como corte celestial do Senhor e do Monte Santo de Deus, das árvores que nos apontam para os principados e potestades. E fala de rebelião, de pecado, de queda. Isso antes do hoje. O homem caiu e Deus se voltou a ele, amados. Quem se tornar como ele vai governar com ele. Éden é a Nova Jerusalém. Éden e Nova Jerusalém é a mesma coisa. Nós temos que trabalhar para levar o homem a governar, pois Deus nos criou para isso. Essa é a natureza de Deus para nós. Tudo que foi consequência do pecado tem que ser consertado, restaurado, para depois levarmos o homem a cumprir o projeto de Deus. Coloque isso no teu coração. Deus não nos criou para o aqui e agora. Não é para o presente que Ele nos criou. Ele nos criou para a eternidade. E esse deve ser o nosso objetivo. Consegue compreender aonde que eu quero chegar? Porque em cima dessa visão, a igreja deve ser pautada, baseada na recuperação de quem? De pessoas. A visão de Deus para o homem é que ele seja recuperado para reinar com Deus. Depois que o homem se converte e vem para a igreja, ele deve ser transformado. E como que é, pastor, como que é esse processo de transformação? E nós voltamos a bater na mesma tecla. A visão de Deus precisa de um processo de transformação para se cumprir. Porque depois de ganhar o homem para Deus, nós devemos levá-lo para um processo de transformação. E Deus preparou algo que se chama o caminho do propósito de Deus, algo único. Ao completar esse caminho, o homem sai transformado e pronto para reinar com o Senhor. Mas é necessário passar por um processo. Deus quer que esse homem, essa mulher passe por esse processo.
uns mais, outros menos, mas o objetivo é nos tornarmos iguais a Cristo. Todos têm que passar. Por essa razão é que temos o trilho de vencedores. Segunda carta a Timóteo 4,7 diz: nós precisamos completar a carreira. Completar a carreira fala do quê? De um processo. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz: até que todos cheguemos, fala de um tempo. Filipenses 3,14, prossigamos para um alvo para a frente, fala do que eu vou ser. E esse processo, ele é particular, ele é individual, ele é pessoal. E a igreja é o único lugar que tem esse processo para o homem ser transformado e cumprir o propósito de Deus em sua vida. Mas nesse processo, há alegria, há frutos e há paz. Então, desfrute em todos os quadrantes da nossa vida. Quando estamos envolvidos nesse processo, não vai faltar recurso de Deus para cumprir o propósito. Todas as condições, elas estão alinhadas para nós. Por isso nós não devemos sentir falta de nada, não devemos reclamar de nada. Se não há paz, alegria, desfrute, frutos, tem algo estranho aí. Concorda comigo? Porque o melhor lugar para nós é dentro do propósito de Deus. Seja onde for, somente assim que nós vamos nos realizar. Então, o que é mais importante para as nossas vidas? O mais importante é saber qual é o nosso propósito e também levar os outros a descobrir o seu propósito. Mas, pastor, aí vem a perguntinha. Pastor, como é que eu sei que eu estou dentro do propósito de Deus? Simples. Pelos frutos de acordo com Deus. Mas quais são esses frutos, pastor? Como é que eu sei que eu estou dando fruto? Amados, isso tem a ver com almas. Ninguém pode chegar de mãos vazias. Nós temos que apresentar o quê? O processo de transformação é que alimenta o propósito e vice-versa. E esse processo de transformação, vamos pegar, por exemplo, Romanos 12, do versículo 1 ao versículo 2. O processo de transformação se dá na alma. A vontade de Deus é essa: boa, perfeita e agradável. Porém, muitos pensam que só o fato de conhecer já é o suficiente. Isso, na verdade, são paradigmas errados criados pela religião. É fato que somente com a mente renovada é que podemos entender a vontade de Deus. Mas também isso não é o suficiente. Ouvindo e entendendo a palavra de Deus, eu começo o processo. Porém, eu preciso me quebrantar na alma para que a vida de Deus flua e transborde em mim. Aquilo que eu sempre bato na mesma tecla. Falo, amados, vocês precisam ter relacionamento com Deus. Vocês precisam ter suas próprias experiências com Deus. Então precisa haver essa busca. Precisa haver esse tempo de intimidade com o Senhor. A vida de Deus está dentro do nosso espírito. Mas é necessário um quebrantamento. E sabe como é que essa vida se manifesta? É assim, Deus nos dando o propósito, nos leva a uma experiência com Ele, que nos traz quebrantamento. Quando eu não me quebranto, quando não há quebrantamento em mim, eu permaneço sendo eu mesmo. Quando há quebrantamento, aí há a vida de Deus em mim. Quem vive uma vida de quebrantamento, tem vida de Deus constante, fluindo continuamente. Nós temos Pedro, temos João, que eram apóstolos que foram transformados com quebrantamento. Esse é o processo de Deus nas nossas vidas. O importante dentro das igrejas é ganhar almas e transformá-las em Cristo. Quando ficamos irados, por exemplo, nós não conseguimos ver a pessoa na ótica de Deus. Consegue? Analisa aí comigo. Quando estamos em Deus, por mais que tenhamos provas, nós vemos as pessoas sob o ângulo de Deus. Mas para ver nesse ângulo é necessário quebrantamento. Somente assim você toca o coração, que é o logos, né? Que é mente, que vira rema, que é espírito. E isso é o processo de transformação. E não podemos resistir. Quando resistimos, Deus vai usar seus meios para que a gente possa compreender isso. Se não há quebrantamento, não há transformação. Se não houver transformação,
não haverá o cumprimento do propósito e, consequentemente, estaremos fora do reino. Olha, por exemplo, Mateus capítulo 22, do 1 ao 13. Vamos pegar aqui? Eu vou pegar aqui na versão NVT, Evangelho de Mateus. Você pode ler junto comigo aí. Mateus 22, a partir do versículo 1. Jesus lhe contou outra parábola e disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou os seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusavam a vir. Então ele enviou outros servos para lhe dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros e os insultaram e o mataram. E o rei ficou furioso, enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora sai pela esquina e convide todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos os que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem roupa de casamento? E o homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus ainda diz no versículo 14: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A Bíblia está falando do que aqui? De atitude, de comportamento. Quem não for transformado, amados, não estará preparado para a festa nupcial. Somente entrará na Nova Jerusalém quem for como pérola, transformados. Concluindo essa parte do plano de redenção, da segunda parte. Primeiro, o objetivo da transformação da alma é o seu caráter, que tem a ver com sua forma de pensar. Como, por exemplo, os seus valores, seu estilo de vida e sua conduta. Depois também a santidade, que fala de ser separado, consagrado a Deus, limpo, puro, tem a ver com a mistura para Deus. Todos nós temos um processo de transformação em nossas vidas. E só assim faremos a vontade do Senhor. Amém?